Este vídeo tem por objetivo contribuir com o debate a respeito do que está acontecendo no leste europeu, especificamente a respeito da crise na Ucrânia, que na verdade não é uma crise, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e sim um conflito entre a Rússia e as potências imperialistas do Ocidente, que tem os Estados Unidos como principal potência imperialista do mundo, né, que está à frente, inclusive, das motivações ou dos movimentos que levaram a este conflito, a esta guerra neste momento. Começar dizendo que não é possível que o Ocidente convença o povo russo que ele deva permanecer passivo e esperando que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, cerque todo o território russo, como tem feito desde o fim da União Soviética no começo da década de 1990. Né? A OTAN era um tratado dos países do Atlântico Norte, como o nome diz, e ela se expandiu para o leste, se expandiu para o Oriente, né, e já está em diversos países que fazem fronteiras com a Rússia, inclusive em vários países que eram parte da União Soviética até 1991. Então, o povo russo não vai esperar calado e não tem nenhuma razão, né, para acreditar que o Ocidente tem toda essa generosidade que prega aqui nos meios de comunicação, porque a Rússia já foi invadida diversas vezes por países do Ocidente. Especificamente depois do regime capitalista estar em vigor, nos últimos 2 séculos, a Rússia já foi invadida pelo menos 3 vezes por países imperialistas do Ocidente. A começar já no começo do século XIX por Napoleão Bonaparte. A Rússia foi invadida, foi tomada, chegaram a Moscou, destruíram a cidade foi incendiada no começo do século XIX. Depois, no começo do século XX, ou mais precisamente no começo da Revolução Bolchevique, no começo da Revolução Socialista, entre 1919 e 1921, 19 potências do Ocidente apoiaram e participaram efetivamente com efetivos militares da invasão da Rússia soviética, da Rússia bolchevique, com o objetivo de abafar, de massacrar a Revolução Socialista que estava nascendo. E outra vez o nazismo, né, na década de 40, 1941, o nazismo invadiu a Rússia com o objetivo de dominar e escravizar todos os povos eslavos. Portanto, é um absurdo isso que a extrema-direita brasileira diz de que o comunismo e o nazismo eram, né, irmãos, eram, né, aliados. Né? Isso é uma grande mentira, essa afirmação é suficiente para saber que as pessoas que afirmam isso não leram sequer o que o Hitler escreveu. Né? Por lá estava claro, né, quem que ele considerava inimigo na face da Terra, né? Quais os povos, quais as ideologias, quais as formas de pensar que o Hitler considerava inimigo. Ele escreveu isso ainda jovem, antes de chegar a qualquer cargo público na Alemanha. Né? E um dos grandes objetivos era derrotar o socialismo. Né? Então não tem absolutamente nada a ver a afirmação de que comunismo, ou socialismo e nazismo são coisas parecidas, são coisas radicalmente opostas, né? Desde a origem, desde os pressupostos. E, portanto, a Rússia, eu citei 3 circunstâncias de grandes invasões, movimentos de invasão da Rússia por parte de países ocidentais, dentre outros que houveram em diferentes momentos da história. Nessas 3 vezes, dezenas de milhões de pessoas foram mortas, foram assassinadas por essas guerras, né? Foram exterminadas por essas guerras. Mas a Rússia conseguiu reagir e vencer, inclusive, todas essas 3 guerras que eu citei. Então, hoje, dizer que não, tudo bem que a OTAN esteja instalando bases militares, né, nos países vizinhos, inclusive alguns países que faziam parte da União Soviética, isso não tem nada a ver, eles estão instalando bases militares lá porque eles gostam da paz mundial. Né? Evidentemente que ninguém vai convencer o povo russo disso, até porque essa afirmação é absolutamente falsa. A intenção do Ocidente, da expansão da OTAN, é justamente buscar no futuro subjugar o povo, a potência que é a Rússia, militar e também econômica, por que não dizer, e também já está fazendo o cerco por outras regiões do mundo, a tentativa de cercar e isolar, inclusive militarmente,
também a China. Então, todo mundo que debate isso sabe dessa questão de forma absolutamente clara. E, portanto, essa guerra não foi começada pela Rússia. Inclusive, a guerra específica atual não foi começada pela Rússia. É preciso dizer que o governo da Ucrânia atual, Zelensky, ele é sucedâneo, ele se viabilizou a partir de diversos governos, ou de 2 governos que se sucederam ao golpe de 2014 na Ucrânia. Foi realizada lá uma tal de uma revolução colorida, né? Os interesses democráticos derrubaram o governo cuja posição era favorável à relação, e tinha uma boa relação com a Rússia, e colocaram no lugar governos aliados ao Ocidente, aliados ao imperialismo ocidental, né? Portanto, o governo atual já é um governo que foi constituído, que foi criado com o objetivo de hostilizar a Rússia, através de um golpe. Isso não se pode dizer. O Zelensky foi eleito, e inclusive ele foi eleito alguns anos atrás, prometendo que ia acabar com a guerra de agressão que o governo da Ucrânia, o governo de extrema-direita da Ucrânia, constituído em 2014, estava fazendo contra os povos de origem russa que vivem no território que era a Ucrânia. Então, a promessa do Zelensky de campanha era acabar com o conflito, acabar com a violência, acabar com a guerra civil. Respeitar os tratados que tinham havido entre a Rússia e a Ucrânia depois de 2014. Então, diversos esforços de paz, de acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia foram feitos nessa última década, inclusive depois que foi feito um golpe de Estado e instituído na Ucrânia um governo de extrema-direita aliado do Ocidente. E o governo Zelensky, que prometeu cumprir esses acordos e acabar com a violência contra a população de origem russa, não o fez, está fazendo o contrário. Inclusive manteve o batalhão Azov, que é um grupo paramilitar que se originou com o golpe de 2014, formado por nacionalistas de extrema-direita de todos os matizes, inclusive muitos que se denominam neonazistas. E usam símbolos neonazistas, e usam a suástica abertamente, e colorem as cidades, né, e os seus espaços de ocupação com a suástica. Então não tem como negar a existência, né, de uma matiz nazista no governo ucraniano do Zelensky, inclusive, que tinha prometido na eleição que ia acabar com a violência, né? Mas ele não acabou porque a extrema-direita ameaçou de derrubá-lo também se ele cumprisse aquelas promessas de campanha. Então, esta reação da Rússia é uma reação. Essa guerra não começou no último dia 24, não começou neste ano, não começou na semana passada ou esta semana. A guerra atual ela começou pelo menos em 2014, né, para não resgatar todo o processo histórico do não cumprimento dos acordos do Ocidente em relação à Rússia quando foi desfeita a União Soviética. Que o acordo era não avançar nenhum país para o leste, que a OTAN não avançaria em nenhum país para o leste, nem na Alemanha Oriental. No entanto, a OTAN avançou 14 países e está em diversos países que fazem fronteiras com a Rússia, inclusive em países que eram parte da União Soviética. Então, o Ocidente não cumpriu os acordos. A Ucrânia atual não cumpriu os acordos mais recentes. E o exército, e o batalhão Azov, que hoje é parte, por incrível que pareça, é parte, a instituição do Estado ucraniano, ele continuou massacrando, né, o povo de origem russa. Inclusive bombardeando hospitais, inclusive em 2014 colocaram fogo na sede de uma entidade sindical. Com dezenas de pessoas que estavam lá dentro foram queimadas vivas. As pessoas que conseguiram fugir foram esfaqueadas por esses neonazistas na rua. E essa gente compõe o governo ucraniano, né? Isso é fato, isso é registrado, isso não estamos inventando, isso o Putin não inventou. Isso é registrado por diversos meios ocidentais. Inclusive, é claro que esse tipo de notícia acaba saindo no rodapé das matérias e dos jornais e das notícias, porque
são aliados do imperialismo ocidental, são aliados dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha, que cometeram essas barbaridades. Então, não se dá a divulgação que merecia ter, né, que deveria ter. Né? Então, o que o Putin diz agora, os objetivos atuais da Rússia na Ucrânia. Desmilitarizar a Ucrânia para que a Ucrânia não possa, segundo os interesses do Ocidente, bombardear Moscou, né, com muita facilidade. E esse objetivo já foi alcançado, porque os ataques já destruíram a possibilidade militar da Ucrânia. Evidentemente que a Rússia e o próprio Putin conhecem, porque eles eram o mesmo país até 30 anos atrás. E o segundo objetivo é desnazificar a Ucrânia, que é o quê? Que é justamente fazer com que esses grupos neonazistas eles deixem de ter influência no governo da Ucrânia. Então, esses objetivos, para ser cumprido, evidentemente, precisa ser desmantelado o batalhão Azov, que é esse grupo paramilitar que foi oficializado pelo governo ucraniano, é desmantelar esse batalhão, inclusive se conseguir prender, processar e condenar conforme a legislação internacional aqueles que cometeram esses crimes de guerra ao longo desses últimos 8 anos. Essa é uma necessidade imperiosa, inclusive, para que possa existir paz na região. Né? Uma outra reflexão, e por último, é que não tem o risco, nunca teve, né? E tinha uma grande preocupação no Brasil, e creio que em diversos, ou em todo o Ocidente, de que quando a Rússia atacasse a Ucrânia, então os Estados Unidos e os países da Europa iriam atacar militarmente a Rússia, iria começar a Terceira Guerra Mundial ou coisa parecida. Esse risco nunca aconteceu porque a Rússia não é o Iraque. Né? A Rússia não é o Iraque, a Rússia não é a Líbia, não é o Afeganistão. Né? Esses países, né, embora tenham destruído o Iraque, dizendo que tinha arma de destruição em massa e não tinha nada, tinha fuzis da Primeira Guerra Mundial apenas, né? A Rússia não é isso. A Rússia não é possível atacar militarmente a Rússia sem receber o contrapeso, sem receber uma resposta, pelo menos, na mesma altura. Então, todas as potências europeias, mas não só europeias, os próprios Estados Unidos, né, eles não podem atacar a Rússia como atacaram o Iraque. Não podem fazer isso porque a Rússia tem poderio militar para dar a resposta no mesmo tom, né, em qualquer país da Europa e inclusive nos Estados Unidos. Uma recente declaração conjunta entre a Rússia e a China, os governos dos dois países, evidente, fala inclusive das rotas do Ártico, né, do Círculo Polar Ártico. Né? E se prestar atenção na Terra, no globo, né, a Rússia é divisa com os Estados Unidos lá em cima, no Polo Norte, no Alasca. Rússia e Alasca são vizinhos. E um pouco mais no sul, não tanto, tem todo o Canadá, né? E depois os Estados Unidos. Então, a distância não é tão grande quanto ter que cruzar toda a Europa e todo o Oceano Atlântico. Né? Ou, por outro lado, né, via China, ter que cruzar todo o Pacífico. Né? A distância não é tão grande. Né? Pelos polos, né, pelo Ártico, a distância é uma distância normal de um país para o outro. Né? Evidentemente que é uma região gelada, né? Mas nessa declaração conjunta, China e Rússia falavam, né, de tecnologias e da abertura de rotas pelo Ártico. Né? E entendemos como um recado isso diretamente para os Estados Unidos. Ou seja, nós temos condições de tecnologia para chegar até vocês muito mais perto e mais fácil do que vocês podem imaginar. Além de terem falado em controle do espaço sideral e desenvolvimento da tecnologia chinesa, né, que pode, inclusive, que está, segundo muitos especialistas, ultrapassando a tecnologia dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. Então, na prática, o que está colocado agora, e esse é o elemento para concluir, né, essa reflexão, esse debate, o que tem provavelmente essa guerra na Ucrânia, o conflito militar ali, ele vai vai diminuir, provavelmente, né? Estamos falando de probabilidades.
com a Rússia alcançando seus objetivos, que é desmantelar o governo pró-Ocidente e adversário direto da Rússia. Que o próprio Zelensky tem já dito no dia de hoje, né, que está a fim de fazer um acordo com a Rússia, né? Ou seja, ele está sozinho, ele não tem mais ninguém, os países imperialistas do Ocidente botaram ele na furada e não foram ajudar ele na hora que ajudar o governo da Ucrânia na hora que a Rússia agiu, e portanto ele próprio está propondo, né, pedindo um acordo, ou seja, ele já, vamos usar a expressão popular, ele já arregou. Né? A China também está se voltando ali para criar um diálogo, um espaço assim. Mas o fato é, a Rússia vai alcançar os seus objetivos de desmantelar ou mudar muito o caráter do governo ucraniano, né? E deixar a Ucrânia um país que não esteja, né, tão subordinada diretamente às ordens da OTAN, né, aos interesses da OTAN. Esse fato especificamente encerra, sim, na nossa avaliação. Encerrar não encerra, né? Porque esses conflitos humanos, sociais e econômicos e políticos, eles vão tendo andamentos e desenvolvimentos posteriores, né? Para um lado ou para o outro. Mas o grande elemento que eu acho que essa história traz, né, neste momento conjuntural da humanidade, é o fato de que o mundo não é mais o mesmo. Né, desde o dia 24 de fevereiro, né, o mundo não é mais o mesmo, ou seja, foi colocado em xeque toda a potência, foi colocado em xeque todo o poderio econômico também, mas principalmente militar dos Estados Unidos da América. A aliança mais recente de algumas semanas entre a Rússia e a China estabelece isso. E Rússia e China, junto com os aliados da região, ou outros aliados em outras regiões, inclusive aqui na América, eles são, grosso modo, a metade do mundo, né? Em diversos sentidos, inclusive em população, em economia, em capacidade militar, em capacidade tecnológica. Então, o mundo está diferente, já não é mais aquela unipolaridade, aquele poderio todo dos Estados Unidos da América. E evidentemente que esses conflitos mostram, né, justamente, né, também o esforço dos Estados Unidos para buscar se manter, né, buscar manter o seu controle a nível planetário. No entanto, os episódios dessa última semana mostram que esse poderio ele está questionado. Evidentemente que não dá para a gente definir, né, o que vai acontecer no futuro da humanidade, mas dá de prever, né, que algumas mudanças importantes possam acontecer, né, no sentido de um mundo mais multipolar, de um mundo mais de poderio mais distribuído. Né? Evidente que nós aqui, né, na América, né, e bastante dependentes da tecnologia e das influências econômicas e militares também, né, dos Estados Unidos da América, né, nós temos, claro, motivo para nos preocupar, né, porque nós estamos perto dos Estados Unidos e eles têm também interesse de não deixar o Brasil se desenvolver como uma potência econômica ou potência em qualquer outro sentido. E o golpe de 2016 já deixou isso muito claro, né? A influência dos Estados Unidos na construção, na elaboração daquela narrativa que levou o golpe, daquele conceito, daquelas ideias, daquele discurso, né, que levou ao golpe de 2016. Né? Então, não se tenha dúvida da influência dos Estados Unidos e a própria relação do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, né, do ex-procurador Dallagnol, né, com os Estados Unidos, de delegados da Polícia Federal com os Estados Unidos, que já vem de longa data, de longas décadas, essa relação, influenciou muito no golpe de 2016, que era para evitar qualquer autonomia que pudesse fazer com que o Brasil continuasse crescendo em ritmo mais acelerado que outros países do mundo, com risco de já era a sexta economia do mundo, caminhando para ser a quinta. Né? Então, nós evidentemente que precisamos nos preocupar, porque também não interessa para o imperialismo dos Estados Unidos que o Brasil se torne uma potência
aqui no sul do continente americano. Era essa a reflexão de hoje, à disposição para a gente continuar o debate.